Olá, meu nome é Tair Cunha. Hoje eu vou apresentar o trabalho A Arte como Instrumento Terapêutico para Pacientes Portadores de Transtorno Psíquico. Esse trabalho foi elaborado em parceria com os colegas Yuri Ferreira de Moraes, Mauro Marques Lopes, José Maria Retori, Isabela Vasconcelos Ramos e orientados pela professora e doutora Fernanda Pereira Medina. Oficinas artísticas vêm sendo utilizadas como abordagens alternativas e não farmacológicas para auxiliar na melhora de pacientes com diferentes graus de doenças de acometimento da saúde mental. O valor da arte para a cura e o processo central da cura pela arte envolve o cultivo e a liberação do espírito criativo. Se o processo criativo for livre para entender a vida artisticamente, será possível encontrar meios para que seja compreendido o que precisa de atenção e transformação para cada ser humano. O desafio, então, é primeiro liberar a nossa criatividade e depois sustentá-la como uma prática disciplinada. O presente estudo tem como motivação entender como a arte pode servir de ferramenta para terapias complementares em pacientes com variados graus de acometimento na saúde mental, visando a melhoria da qualidade de vida, a promoção do autoconhecimento por meio da arte e o desenvolvimento de habilidades para o convívio social. Esse trabalho é uma revisão integrativa de literatura. As buscas foram realizadas através das bases de dados BVS, Cochrane, Lilacs PubMed, UpToDate e Cielo. Foram utilizados artigos publicados em inglês e português. Como descritores, usamos arte, art therapy, paintings, psychiatry. Os critérios de inclusão, estudos com até 20 anos de publicação foram utilizados, além de alta qualidade metodológica ou alta relevância para a pesquisa. Como critérios de exclusão, estudos com desfechos pouco claros, amostras pouco representativas e baixo nível de evidência científica, além de não adequação ao tema. Foram selecionados 160 artigos, 135 foram excluídos após o resumo, dos 25 remanescentes, 11 foram excluídos após a leitura total do artigo, restando 14 artigos que servem de base para essa revisão. O papel da arte sobre a mente humana ganhou força com os trabalhos de Dubuffet e Nise da Silveira. No entanto, mesmo sendo explícito o papel terapêutico, muitas resistências foram encontradas ao tentar implementar e preservar a arte bruta nas instituições fechadas, como os manicômios ou as prisões. Naquele tempo, os tratamentos eram feitos através de medidas psicofarmacológicas, inclusive com o uso de eletrochoque. E a Nise da Silveira, ao implementar esse trabalho, mostrou que o tratamento também poderia ser feito através da arte, que ela chamou de revolução pelo afeto. Nise da Silveira, ao introduzir os métodos de produção artística no hospital psiquiátrico, percebeu que os quadros dos pacientes muitas vezes agravavam-se em virtude do ócio, e que boa parte dos pacientes asilados permaneciam em situação de longas internações, das quais muitas patologias eram crônicas ou incuráveis. Dessa forma, uma das primeiras intervenções deveria ocorrer sob a perspectiva de entendimento e compreensão do tempo da loucura. O ócio ou o tempo morto a que os pacientes eram submetidos passaram a ser percebidos sob o olhar de atenção biopsicossocial, usando as oficinas de arte como meio de criação, interação social, liberdade de expressão e humanização, favorecendo o bem-estar do paciente e não somente o processo curativo. Dubuffet propôs o artista bruto e a arte bruta, também conhecidos como artistas outsiders, como a possibilidade de ser uma produção que não se contaminasse com os padrões culturais e sociais e que não levava em consideração a norma e as tendências estabelecidas pelo mercado da arte. Para Dubuffet, quem produz arte deveria se utilizar de sua liberdade artística que lhe era concedida pela vida em si. Consequência esta causada pelo estigma que vivem os pacientes que convivem com doenças que acometem a saúde mental. Os artistas outsiders, então, são aqueles que estão fora das galerias, fora das técnicas do ensino academicista da arte. Pacientes incluídos na arte-terapia passam a ter uma nova ferramenta de expressão livre. Sentem prazer ao produzir suas obras
e perceber a capacidade de construção harmônica. Pacientes, às vezes, com transtornos mentais, com desagregação do pensamento, conseguem expressar através da arte obras harmônicas. As habilidades manuais e a coordenação motora passam a ser estimuladas ao manipularem telas, pincéis e tintas. As cores trazem vida ao dia a dia, e a criatividade já nasce ao desenvolver novas tonalidades ao misturar cores disponíveis. O tempo que era um instrumento de perturbação passa a ser aproveitado e compartilhado com os demais pacientes em uma atividade recreativa. Pode-se perceber que toda produção é acompanhada de grande intensidade emocional e cognitiva. As cores e as imagens falam, o que muitas vezes não se consegue exteriorizar por palavras. E aos poucos, a imagem triste e violenta do sanatório vai se transformando em um ambiente alegre e integrativo. A arte transcende, vai além da racionalidade, derruba os muros da sanidade e da loucura, criando formas livres de expressão. Na arte bruta não há espaço para padrões estéticos, e sim para a fluidez dos pensamentos, do consciente e inconsciente. As composições desses artistas, cujo diagnóstico é frequentemente sem esperança, às vezes como uma esquizofrenia incurável, cumpre-se as duas exigências da arte: ser a destruição da comunicação comum e ser a criação de uma outra comunicação, isto é, ser a expressão pura de uma mente desorganizada, mas pensante e repleta de sentimentos mesmos que incomuns. Diante desses relatos, podemos concluir que a utilização da arte-terapia como auxílio ao tratamento psiquiátrico pode ser vista como alternativa viável para a melhoria a longo prazo dos pacientes psiquiátricos. Na década de 40, ao início de seus ateliês, Nise da Silveira relatou ter encontrado facilidade em acessar o mundo interno de seus pacientes, dando-lhes a oportunidade de desenhar, pintar ou modelar com toda a liberdade necessária. Ao observar o processo criativo e as produções artísticas, entende-se mais sobre o indivíduo e suas formas de entendimento do mundo. Ao compreender tais características, os estigmas acerca da saúde mental podem ter menores impactos, dando lugar ao respeito e à compreensão do indivíduo. Por meio de pesquisas acerca do tema, entende-se a necessidade de maiores trabalhos aprofundados sobre a arte como instrumento terapêutico, que tenha sido usado sistematicamente no Brasil e no mundo. Todavia, não há dados suficientes para analisar a eficácia no tratamento de maneira quantitativa ainda. Essas são as nossas referências. Muito obrigado.